encerrar, né? Vocês que estão acompanhando aí o calendário, vocês que estão, né, aí olhando, né, semana a semana, vocês já perceberam, hoje é a última aula, tá? Hoje é a última aula, então, hoje a gente encerra aí o conteúdo, e semana que vem a gente tem a prova, né? Então, a nossa prova, que, assim como foi no primeiro bimestre, nesse segundo bimestre vai ser online, lá no sistema do portal do aluno, que inclusive essa semana tem um problema, eles estão aí, enfim, em manutenção de servidor, alguma coisa assim, tá instável, tá? Então, fiquem atentos, especialmente aí na resolução da atividade de frequência, né? A atividade de frequência nós temos, e acabou de abrir aí no portal de vocês, para ser respondida até dia 26, até quinta-feira, às 23h59. É aquilo que vocês vêm fazendo todas as semanas aí, né? Enfim, tirando essas semanas que não tiveram aula, vocês vêm realizando essas atividades de frequência. Então, fiquem atentos aí para que, se tiver alguma instabilidade, se vocês não conseguirem acessar e responder, me mandem e-mail, tá? Me mandem e-mail. Até deixa eu escrever meu e-mail aqui no chat para vocês, para que vocês possam aí para que vocês possam me reportar, porque eu sei que eles estão fazendo uma manutenção nos servidores, e inclusive as notas de vocês, me parece que eles apagaram aí, né? Agora eles vão ter que repor, enfim, há uma certa confusão aí que resolveram fazer na última semana de aula, mas de qualquer maneira a atividade de frequência continua sendo obrigatória, continua sendo aí necessária para vocês garantirem a presença dessa semana, e também aquela fração de nota, né, aquela fração de nota que vocês já sabem. Bom, o que acontece? Além, né, dessas notas, desses 40% dos pontos que vem dessas atividades de frequência, além da prova da semana que vem, que vai valer 60 pontos, né, aquilo que eu já vou falar um pouquinho mais da prova, quem fez aquela prova multiplicadora, né, a coordenação passou esse link para vocês, vocês resolveram essa prova que recebeu o nome de multiplicadora. Para quem está começando agora na faculdade, isso daí acontece todo semestre, então é uma prova aí que prepara o aluno para o ENAD, né, que vai aí, além de ser um termômetro interno de desempenho, é uma prova que vai preparando o aluno aí para uma prova, né, que é aplicada pelo MEC, que é o tal do ENAD, que vocês vão fazer lá, aqui no 7º, 8º período, lá para frente. Mas, de qualquer maneira, essa prova foi aplicada para vocês, e aí, conforme quem realizou essa prova, conforme o volume de questões que foram resolvidas de forma correta, vocês tiveram uma pontuação, né? Então, a coordenação me passou lá uma planilha com o nome do curso inteiro, e é uma pontuação que varia de 0,1 ou 0, para quem não fez, né? De 0,1 até 1 ponto. Isso daí vai ser um pontinho extra aí para vocês, tá? Então, o que acontece? A prova da semana que vem vale 60, esses trabalhos, essas atividades de frequência, que no nosso caso, desse segundo bimestre, tiveram aí, acho que 5 atividades de frequência, então dividam aí 40 por 5, 9, né, para cada, 8 para cada, desculpe. Cada questão, né, respondida corretamente vale 8, então somando isso daí vai ter 40 pontos, e aí esse ponto extra aí que vem dessa prova multiplicadora. Então vocês terão ainda essa bonificação, e aí varia, né? Quem foi muito bem, tirou nota boa, tem até 1 ponto extra, e quem respondeu 1 ou 2 corretas lá, tem 0,1, aí eu não sei dizer exatamente por que, né, que nota que vocês tiraram lá na multiplicadora, não fui eu que corrigi nem nada disso,
só recebi essa planilha com essa fração de nota, né? Então, vocês vão ter aí essa bonificação. Aqui, 40 pontos dessas atividades de frequência, que inclusive vocês têm, e abriu agora, instantes atrás, aí nessa semana, para vocês resolverem, tá? Então, cuidado aí para não deixarem, é a última, né, a última aí do semestre, então não esqueçam de resolver, né? O questionário abriu agora há pouco, e vai fechar na quinta-feira, às 23h59. Bom, isso é a pontuação de vocês. Semana que vem, a gente tem a avaliação do segundo bimestre, tá? Então, a avaliação do segundo bimestre, ela vai funcionar exatamente como foi na avaliação do primeiro bimestre, né? Então, semana que vem, exatamente nesse horário de aula, às 19h15 até 22h15, vocês têm que resolver aí essa prova, tá? Essa avaliação online que fica, né, o questionário, enfim, de múltipla escolha, assim como foi no primeiro. São 10 questões de múltipla escolha, e vocês vão ter esse período de 3 horas aí para responder, tá? Então, fiquem atentos. Terça-feira que vem, 19h15 abre, né, e fecha às 22h15, tá? Então, fiquem atentos aí com a minha disciplina. Eu sei que tem professores aí que estão deixando a semana inteira para vocês realizarem, eu sei que tem uma série aí de variações, né, mas na minha disciplina, né, nessa disciplina aí, Teoria Geral do Estado e da Constituição, vai ser assim, né, somente nesse intervalo aí de horas do dia 1º, 19h15 até às 22h15. Então, é a dica de sempre, né? Fiquem atentos aí, façam num ambiente reservado, façam de preferência no computador, que a pesquisa e tudo mais é muito mais fácil do que no celular, tá? Essa prova são 10 questões de múltipla escolha, vale 60, então cada questão tem peso 6, né? E aí, assim que passar o prazo, né, de aplicação da prova, o próprio sistema, né, libera o gabarito para vocês, então vocês vão saber praticamente aí na hora o resultado. Eu vou lançar a nota logo o sistema reabre, né? A gente sabe que, apesar de vocês vão ser a primeira turma a fazer essa prova, né, dia 1º, quando começa a semana de provas, vocês vão fazer a primeira prova já comigo. Então, o sistema, né, para o professor lançar a nota, ele muitas vezes não é automático, ele não abre já, depende da coordenação liberar e tudo mais. Pode acontecer de eu for lançar essa nota mais para frente, assim que o sistema abrir, né? O sistema vai abrir, alguma hora eu vou lançar, né? O que com certeza vai ocorrer é que eu vou lançar essas notas antes aí do dia 9 de dezembro, porque quem não tiver média 7 tem direito a fazer o exame final, né? Então, o exame final também é aqui no sistema, né? Deixa eu até compartilhar a minha tela, que acaba sendo um pouco mais prático para vocês visualizarem, do que ficar olhando para a minha cara, né? Então, vocês devem estar vendo minha tela, então é aquilo, né? Avaliação do segundo bimestre, aqui, né? Então, vocês vão, né, aqui na semana que vem, às 19h15, né, vocês vêm aqui, avaliação do segundo bimestre, aí vocês vão clicar aqui, né, e vocês vão responder o questionário. Veja, o questionário só vai abrir terça-feira, 19h15, e fecha terça-feira, 22h15. Então, vocês vão clicar aqui e vão sequenciar a resposta. Quem não tiver média 7, a média 7 é simples, pega a nota do primeiro bimestre, a do segundo divide por 2. Teve média 7, para 7 ou 70, né, parabéns, ano que vem a gente se fala. Quem não tiver essa média 7, tem direito a fazer o quê? O exame final também é por aqui. Essa informação aqui está errado, né, de 1º de dezembro a 7 de dezembro, isso aqui a coordenação colocou, a assessoria pedagógica lá e tal, mas está equivocado. Do dia 9 até o dia 12, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas enfim, a partir do dia 9.
Então, vocês vão ter direito a fazer esse exame final também, ficando aqui resolvendo o questionário. O detalhe é que esse questionário de exame final tem peso de 0 a 10, né, então, de 0 a 100, são 10 questões, então, cada questão vai valer 10. Então, vocês têm aí a chance de 10 alternativas com peso 10 cada uma para valer 100. Para você passar no exame final, você necessariamente precisa tirar 60 para cima, independente da tua média. Se você tirou média lá 55, não interessa, você vai ter que tirar no exame final 60 para cima. Ah, eu tirei em média 6,8. Não interessa, no exame final você vai ter que tirar 60 para cima, né? Então, que está exposto aqui, né, nessa telinha, nessa figurinha que o sistema colocou para nós, só atentem-se aí que o exame final não é essas datas aqui, né? Essas datas aqui são as da prova, né? A prova, a avaliação do segundo bimestre. Enfim, né? Fiquem atentos aí, especialmente para quem é calor, né? Quem está começando agora na faculdade, porque está sendo tudo online. Então, né? Fiquem olhando esse sistema, vão entrando e dando uma olhadinha como é que está sendo o lançamento, de nota, de falta, tudo mais, porque não vai ter aquela coisa do professor ali, né, junto, do lado, explicando, né, não, acaba sendo meio que vire, né, em razão dessa nossa restrição online aqui. Então é isso, semana que vem, avaliação do segundo trimestre, e já na sequência, dia 9 para frente, dia 9 vai ser lá uma quarta-feira, né, acho que quarta-feira, dia 9 até dia 12, se eu não me engano, é o período que vai estar disponibilizado aí para fazer o exame final. O exame final, diferente da avaliação do segundo bimestre, ele não vai ser num dia e data fixa. O exame final ele vai ficar aberto durante todo esse período, né, do dia 9 até o dia 12, aí só confirme lá no calendário, né, mas é esse período, não é como a avaliação do segundo bimestre que a gente vai fazer exatamente aí no horário que temos as lives. Bom, então essas são as orientações aí, fiquem atentos para a semana que vem, e depois para quem ficar em exame final. Quem tirou média 7, parabéns, de férias, eu vou lançar essas notas lá no portal do aluno assim que é disponível, e aí não se preocupe, né, aí a média 7, tá tranquilo, tá de férias, a não ser que tenha problemas com falta, né, então se você está com problemas de falta, e, enfim, qualquer outro problema aí, vocês têm que abrir os protocolos lá na secretaria, né, então o professor, ele não tem autorização para abonar falta, nem nada disso, então vocês têm lá, né, no portal do aluno, enfim, tem lá o procedimento para pedir, né, fazer um protocolo na secretaria para abonar falta, né, então aí vocês vão sequenciar esse pedido de abono de falta. Quem não tem problema com falta, quem não tem problemas com nota, aí aprovado, né, semestre que vem, então tudo acontece aí via sistema, acompanhe por ali. O que cai nessa avaliação do segundo bimestre, cai toda a disciplina, toda, né, o conteúdo que a gente mencionou a partir aqui da 11ª semana. Então, só revisando, né, 11ª semana não teve aula, porque teve aí feriado. Então, é aqui, quando a gente falou das funções das constituições, né, a semana do 19 a 25, então vai cair esse conteúdo. Na semana seguinte, conceito de constituição e do poder constituinte originário. Então, veja, são 3 aulas, aí vem mais o período de lambuja aí para vocês, né, não teve aula por causa do TCC, depois não teve aula a semana passada por causa da semana jurídica, e hoje ainda temos essa aula, né, então hoje a gente vai falar do poder constituinte derivado. Eu vejo que são só 4 aulas, 4 tópicos aí que vão cair, mas que serão base para as questões, né, que foram formuladas. Então, não é muito material, mas fica sempre aquela recomendação de vocês darem uma lida antes, não deixem, né,
para se inteirar sobre o assunto somente na hora da prova. Né? Deem uma lida antes, vejam sobre o que a gente falou. Quem, né, não tiver muito o que fazer, pode assistir as lives aí, estão todas elas disponíveis, né, para vocês revisarem a aula. Enfim, né, fiquem à vontade aí para vocês darem sequência. Então, as orientações gerais de prova, de avaliação e, né, e de encerramento do primeiro bimestre, do segundo semestre, desculpe, né, do segundo bimestre e segundo semestre aí de 2020. Né? Então, um ano totalmente atípico, infelizmente, né, as coisas não estão caminhando lá tão bem para que a coisa volte presencialmente, mas março, né, as aulas geralmente começam ali em fevereiro, e, né, de certa maneira, tudo é possível até prorrogar para março, mas, enfim, geralmente em fevereiro já começam as aulas, então fiquem atentos, vão acompanhando aí pelo site, vocês têm os grupos de vocês, aí vocês se falam também, mas, né, vamos ver, em fevereiro a gente volta para a sala de aula, a gente continua falando com o computador, né, eu vou ser bem sincero que eu já estou cansado de ficar falando com o computador, sozinho, né, mas enfim, é o novo normal. Bom, a Emily perguntou, e a avaliação final não tem data, a avaliação final, bem, eu acabei falando, é lá do dia 9 até o dia 12, tá? Então vai estar obrigado. E quantas faltas reprovam? Reprovam 17 faltas, né? 17 faltas. O que acontece? Cada dia que vocês não respondem à atividade de frequência, somam 3 faltas, né? Então, são vários dias aí, são 5 ou 6 dias que vocês podem faltar, mas isso no semestre, né? Então, as faltas, elas somam do primeiro bimestre com o segundo. Então, fiquem atentos que tem esse detalhe, né? Que as faltas, elas vão somando aí, então, é aquilo, né? Eu, particularmente, por uma falta, né? O aluno tem média por uma falta de prova, eu acabo dando aí né, uma amenizada, eu acabo até arredondando, ou às vezes o aluno também tem média lá 6,9, puxa, 6,9, caramba, né, eu não vou deixar ele em final, exame final, por 1 décimo, 2 décimos, sempre acabo arredondando, né, para o aluno passar. Agora, abaixo disso, 2 faltas, ou média 6,7 para baixo, aí realmente tem que fazer os meios legais, né? Anota a questão do exame final e a presença lá com o protocolo na secretaria. Bom, vamos lá, né? Vamos à nossa última aula, vamos encerrar nosso semestre, falando, avançando na questão da Constituição. Para quem lembra, né, já há algum tempo atrás, há 2, 3 semanas atrás, né, veja, o Covid ainda estava tranquilo, o Covid, né, a gente falou do poder constituinte originário. É a criação de uma Constituição do zero, né, é a criação da Constituição aí, com tons, né, com ilimitação de poderes, ilimitação de matéria, com tudo aquilo, né, que se quer colocar no texto, se pode colocar, enfim, tudo aquilo que a gente falou do poder constituinte originário. Hoje a gente vai falar do derivado, poder constituinte derivado. Então, vejam, poder constituinte derivado é a possibilidade de alteração do texto constitucional já fixado, já implementado no ordenamento jurídico. Tá? Então, o que acontece? O poder constituinte originário, ele implementou, ele foi exercido e ele estabeleceu uma Constituição. Ótimo, nós temos uma Constituição vigente. Aí surgem as possibilidades de alteração dessa Constituição. Né? Então, essa Constituição, ela pode sofrer uma mutação em razão da interpretação, né? Então, nós temos dentro da Constituição a possibilidade de você simplesmente interpretar diferente o texto constitucional. Né? Então, vejam,
o mesmo texto, a, a palavra, né, a frase, a redação da Constituição, ela fica inalterável, mas o intérprete, aí a gente põe principalmente o judiciário, né, as pessoas aí que trabalham com direito, podem dar um sentido diferente a essa Constituição. Então, nós temos uma Constituição, ela pode sofrer uma variação de interpretação em razão da evolução histórica, né? Então, nós temos aí um exemplo, é bastante interessante, deixa eu entrar aqui na Constituição, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas, enfim, o artigo 226, né, isso aqui é a Constituição, né, eu não lembro se eu já falei isso para vocês, mas, enfim, eu vou falar agora de novo, né, para quem já ouviu. Vejam só, na Constituição, no artigo 226, existe uma disposição que fala da família, né? Vejam que a família, no Estado brasileiro, tem uma proteção especial, né? Tem uma proteção do Estado brasileiro. E aí, no parágrafo 3º, tem uma disposição falando o seguinte: para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, né? Vejam só, nós temos aqui a redação constitucional, tá? Entre o homem e a mulher. Então, pelo texto constitucional, texto lá de 1988, a união estável é algo que é reconhecido pelo nosso ordenamento, mas ele coloca uma limitação, vejam só, entre o homem e a mulher, né? O que acontece, né? Quem já acompanhou o noticiário, quem tem acompanhado aí notícia, quem lê aí sobre o mundo jurídico, já sabe que mais ou menos uns 10 anos, pelo menos, é reconhecida a união estável também entre pessoas do mesmo sexo, né? Vejam que aqui é expresso o homem e a mulher. Então, vejam, união estável, se a gente for fazer uma interpretação literal disso daqui, ela só cabe entre o homem e a mulher. Está escrito isso, está escrito, né? Agora, em razão de uma evolução da consciência social, em razão de uma evolução da própria dinâmica, né, social aí, o quanto, né, essas minorias aí conseguiram um reconhecimento, o Poder Judiciário, fazendo uma interpretação igualitária, né, uma interpretação equitativa, o Poder Judiciário fala não, essa expressão aqui entre homem e mulher tem que ser entendido, e hoje é aplicado assim, vale também entre pessoas do mesmo sexo. Então, não é só o homem e a mulher que tem reconhecido a união estável. Homem com homem, mulher com mulher, enfim, todos os gêneros aí têm esse reconhecimento de união estável. Mas o texto da Constituição ele continua aqui, né? Vejam só, não foi mudado, né? Podem ver aqui no site do Planalto, esse parágrafo 3º não teve alteração de texto nenhum, né? Quando tem alteração, eles fazem esse grifado aqui por cima. Então, vejam, o texto é o mesmo, a expressão é a mesma, só que por uma interpretação divergente, por uma mutação constitucional, um novo contexto social, a forma de interpretar mudou, né? Então, nós temos aí o texto constitucional vigente, nós temos uma redação que sofreu uma mutação constitucional, em razão de uma interpretação diferente. Então, isso é uma forma da Constituição evoluir junto com a sociedade, né? Então, vejam só como não precisa nem alterar o texto. Muitas vezes, a própria interpretação permite você atualizar alguns dispositivos que não estão aí muito alinhados. Mas, né, nós vamos ver hoje uma outra forma de alteração da Constituição. E aí sim é a alteração do texto constitucional, né? Enquanto que na mutação constitucional, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, não há alteração do texto, no poder constituinte derivado, aí sim tem alteração do texto, né? Então, voltando aqui para a Constituição, se vocês irem bem para cima, vocês vão achar aqui as emendas constitucionais. Vejam,
agora, em agosto de 2020, foi feita a 108ª alteração da Constituição brasileira. Então, essas emendas constitucionais é que são fruto e são resultado disso que a gente vai falar na aula de hoje, que é o poder constituinte derivado. Então, por que eu fiz todo esse contexto? Para vocês perceberem que não é só mudando a redação da Constituição é que ela evolui. Ela evolui também só por uma mudança da interpretação. Mas a forma mais comum de se alterar e se atualizar a Constituição é por meio do poder constituinte derivado, né? Então, é necessário? É necessário. Se não for feito, né, qualquer previsão aí de atualização da Constituição, certamente, né, com o passar do tempo, aí, 15, 20 anos, o mundo muda muito, né, a tecnologia, o jeito de pensar, a sociedade, muda, às vezes, ano em ano, né, então, esse ano de agora é um exemplo claro aí, como a gente está mudando em apenas um ano. Então, vejam, se a Constituição ficar engessada e não permitir esse tipo de atualização, é muito provável que ela fique obsoleta e exija aí um novo texto originário. Então, a própria Constituição, ela acaba instituindo, né, mecanismos de atualização. E esse mecanismo de atualização, né, no nosso texto constitucional, ele acabou sendo previsto aí de duas maneiras, né, de duas maneiras. Uma é a questão da revisão e reforma da Constituição, que aconteceu uma única vez, e a gente já vai falar sobre ela, e depois com as emendas constitucionais, né? Então, essas reformas, essas atualizações que foram previstas lá na Constituição de 88, pelo Constituinte originário, ela não é inicial, então ela não pode falar tudo o que ela quiser e tudo o que ela achar. Ela não é incondicionada, ela não é ilimitada. É exatamente o contrário do poder constituinte originário. Então, vejam, a emenda constitucional, ela precisa estar de acordo com o texto constitucional. Se ela não estiver de acordo, ela é julgada inconstitucional. O judiciário pode simplesmente tirar ela, os efeitos dela aí do texto. Então, esse poder constituinte é limitado por quê? Pela própria Constituição. A própria Constituição vai trazer aí essa limitação. E quais são aí as espécies, de poder constituinte derivado? Nós temos primeiro o poder constituinte derivado decorrente. Então, essa espécie aqui, essa ideia do poder constituinte derivado decorrente, é próprio do Estado brasileiro. O que acontece? Nosso Estado, ele é federativo. Nós temos uma divisão entre União, Estados e municípios. O ordenamento jurídico brasileiro ele é todo estruturado na Constituição da República. Então, nós temos lá o texto de 88, e União, Estados e municípios devem seguir essa Constituição de 88. Mas em algumas matérias, aqueles assuntos que são de competência dos estados e dos municípios, os estados, eles também podem criar a sua Constituição. Então, o que acontece? Paraná tem a sua Constituição, Santa Catarina dela, São Paulo dele, enfim. Cada estado-membro, dentro da sua competência, tem aí a sua possibilidade de criar uma Constituição. Então, essa possibilidade dos estados criarem uma Constituição recebe o nome de poder constituinte derivado. Por que derivado? Porque deriva da Constituição de 88, decorrente, decorrente porque repassa aí para os estados a possibilidade de criarem, adotarem o seu texto constitucional. Óbvio que sempre limitado ao quê? Limitado ao texto lá de 88, a Constituição da República como um todo. Então, o poder constituinte derivado decorrente é esse, essa possibilidade que os estados têm aí de legislar. Além disso, nós temos o poder constituinte derivado revisor. O que acontece?
A Constituição de 88, ela mudou o paradigma aí, ela alterou substancialmente uma série de preceitos, né? Ela simplesmente saiu de um Estado, né, totalitário, um Estado ditatorial, né, um Estado aí enfim, regime militar, para um Estado democrático, né? Então, o Brasil mudou, houve ali a transição do regime militar para um regime democrático. Ótimo. Então, a Constituição de 88 trouxe, né, um número enorme de situações novas, né? Um exemplo é o SUS, né? O SUS, por exemplo, não existia, né? O Sistema Único de Saúde. E a Constituição vai lá e prevê, né, que o Estado brasileiro tem que criar um sistema gratuito para todo mundo. Antes não existia isso. Além disso, algumas aposentadorias, né, lá uma série de garantias, também na parte de educação, de desporto, de lazer, proteção ao índio, enfim, a Constituição de 88 trouxe um monte de coisa nova, né, para as pessoas. Só que pode acontecer, e é absolutamente normal, que essas coisas novas, né, essas inovações, podem acabar sendo impossíveis, podem acabar sendo verificados como obsoletas ou podem se verificar aí impertinentes, né? Muitos dos direitos aí eles podem simplesmente verificar que não é plausível que aquilo continue no texto constitucional. Então, o que a Constituição de 88 fez? Ela colocou um artigo naquele atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 3º, falando o seguinte, olha, essa Constituição de 88 trouxe um monte de coisa nova, daqui a 5 anos nós vamos revisar ela, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos permitir, daqui a 5 anos, a gente faça uma revisão de tudo, né? A gente faça aí uma verificação, enfim, né, rever se algo pode ou não mudar. Então, lá em 1993, exerceu-se a prerrogativa do artigo 3º da DCT para se revisar o texto, né, se revisar o texto. Então, esse poder constituinte derivado revisor, ele foi exercido uma única vez, né, aí desde 88, e não se pode mais exercer essa prerrogativa, né, porque o artigo 3º do ADCT, ele se exauriu, ele foi exercido e não existe uma previsão de uma nova revisão, né? Então, esse artigo 3º permitiu uma única vez, né, desde 88, que se procedesse aí com o poder constituinte derivado revisor. Então, nós tivemos, né, vamos voltar aqui nas revisões, aquelas que foram feitas lá em 93, que não foram muitas, né? Vejam só que, né, a revisão aqui, a emenda 3 e 4, trouxe aí essa revisão e alterou alguns dispositivos, né? Não dá para dizer que não foi nada revisado, mas alterou aqui 8 dispositivos da Constituição, né? Então, vejam que foi exercido esse poder revisor, mas ele foi revisado aí, não uma enormidade de situações, como o artigo 3º até permitia, né? Se considerou, depois de 5 anos dessa Constituição atual, que o texto não precisava uma atualização tão grande, né? Uma atualização tão evidente assim. Foi feita uma atualização, né? Aí quem tiver curiosidade, quem quiser ver, é só ir lá, né, no site do Planalto e dar uma olhadinha, né, aqui no artigo 3º, o que são esses artigos todos aqui. Eu já posso antecipar que metade deles dizem respeito aí à questão tributária, né? Esses 155, 160, 167, metade disso daqui diz respeito a questões tributárias, e do 40 para o 42 diz respeito aí à questão do funcionalismo público. Então, não se alterou os direitos fundamentais, não se alteraram aí o núcleo essencial da Constituição. Mas nós temos essa possibilidade, poder constituinte derivado revisor, né, surgiu aí uma vez na história do nosso país, né, na Constituição de 88. Bom, aí nós temos o poder constituinte derivado reformador.
né? Então, nós temos aí as denominadas emendas constitucionais, né? Então, esse poder constituinte derivado reformador, não confundo, o anterior era revisor, agora é reformador. Esse reformador é onde se enquadram as emendas constitucionais. E tem alguns sinônimos que vocês podem ler por aí, né? Conforme a doutrina, poder de reforma, poder constituinte constituído, poder constituinte derivado, instituído ou de segundo grau. Vocês têm todas essas nomenclaturas aí para vocês decorarem, né, de certa maneira, na hora que cair numa pergunta de prova, de concurso, de OAB e tudo mais, é tudo a mesma coisa, né, dizem respeito a toda essa, né, o poder constituinte derivado reformador que eu trago aqui para vocês. Então, as emendas constitucionais, né, então, as emendas constitucionais, elas têm essa necessidade de atualizar o texto constitucional. Em emendas constitucionais, né, nós tivemos, né, a gente acabou de ver, nós tivemos lá a emenda revisora em 93, e depois disso a gente teve um monte de emenda. Vejam só que é um monte até 108 de agosto desse ano, né? Então vejam que nós tivemos aí uma série de emendas, inclusive, vamos dar um exemplo, né, que todo mundo foi afetado, a 107 de julho, adiou o dia das eleições, né? Passou aí para o dia 15 de novembro, que antes era em outubro, estava previsto na Constituição. Então, veja, nós temos até hoje 108 emendas constitucionais, né? Então, são 108 atualizações da nossa Constituição. Essa atualização, essas emendas constitucionais, observam uma série de limites, né? Porque, assim como a gente viu no primeiro slide, essas emendas constitucionais não são iniciais, não são incondicionadas e não são ilimitadas, ou seja, devem obediência aí ao texto constitucional. E quais são as limitações, né? Nós temos basicamente três grandes ordens aí de limitações: limitação formal, material e circunstancial, que são os próximos slides aí que a gente vai ver. Então, quais são os limites a esse poder aí de reforma? Poder constituinte derivado reformador. Primeiro que a gente precisa seguir um rito específico para isso. Por isso que uma limitação formal, a forma de se fazer, né, o trâmite de uma emenda constitucional precisa ser observado, né? Então, primeiro, a questão, isso está tudo lá no artigo 60 da Constituição, né? Então, primeiro, para se fazer uma emenda constitucional, eu preciso de uma proposta de emenda constitucional que tenha pelo menos um terço aí dos deputados ou dos senadores, né, lá em Brasília, lá no Senado, no Congresso Nacional. Então, vejam, não pode um deputado isolado ou um senador isolado, não, precisa pelo menos um terço deles assinar esse projeto, né? Então, nós temos essa limitação que não existe, por exemplo, para as leis, né? Para as leis não existem essa limitação. Existe um requisito aí de legitimidade, né, para se ingressar aí com esse pedido, essa proposta de emenda constitucional. Além disso, né, esse projeto de emenda constitucional, que a imprensa chama de PEC, né, e todo mundo fala PEC, 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 o que é PEC? Projeto de emenda constitucional, ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal, né, então é bicameral. Ela tem que ser votada 2 vezes, em 2 turnos, né, e em cada um deles, ele tem que ter 3/5 dos votos, né, favoráveis. Então, vejam, nós temos 2 casas, Câmara e Senado, e tem que ser votado em 2 turnos em cada um, isso significa que a emenda constitucional precisa ser votada 4 vezes, né, precisa ser votada 4 vezes aí, para se poder aprovar, e nessas 4 vezes que são votadas, precisa ter 3/5 de aprovação. Então, é um processo muito mais difícil do que uma lei, por exemplo, né? Uma lei, ela não precisa, ela só é votada uma vez em cada casa com maioria simples.
né? Então é um procedimento bem mais difícil, bem mais moroso aí para se aprovar uma emenda constitucional, né? Então essa emenda constitucional passa por essa limitação com relação à forma, né? O procedimento para se criar essa disposição. Bom, não existe uma previsão de projeto de iniciativa popular para emenda constitucional, né? Então, lei de iniciativa popular não serve para propor uma emenda, e a emenda constitucional não precisa ter a sanção lá do presidente da República, né? Então, diferente da lei. Oi, pode falar. Então, uma coisa, toda emenda, então, é uma PEC? Sim, sim. Ela é que PEC é a abreviação que eles falam, né? Projeto de emenda constitucional. Como é que funciona, né? Que tinha essa diferenciação, então, no final das contas, é a mesma coisa, a emenda e a PEC. Isso, o que acontece? A PEC é o projeto de emenda, né? Então, é aquilo que ainda não virou emenda constitucional. Quando você dá início ao procedimento de processo legislativo, né, para se criar uma emenda constitucional, é só um projeto. Então, o deputado vai lá, Daí, né? Daí emenda. ele vai lá e protocola o projeto. Quando ele é aprovado, ele é transformado em emenda, né? Então, projeto não é a mesma coisa que emenda, mas é do projeto, do PEC, que resulta em emenda, né? Então, entendi, obrigada. Isso. Então, nós temos essa limitação formal, né? Essa limitação formal aí para a criação de uma emenda constitucional. Além disso, nós temos uma limitação circunstancial, né? O que é circunstancial? É alguma situação fora do normal que impede a edição de uma emenda constitucional, né? Então, a Constituição traz, lá no artigo 60, parágrafo 1º, 3 hipóteses em que, enquanto estiver nessa excepcionalidade, não se pode editar uma emenda constitucional, tá? Então, por que isso, né? A gente vai ver aqui as 3 hipóteses, que são situações em que se quebra, né, se criam exceções à regra, né, são sistemas constitucionais de crise, que a gente chama, né, por exemplo, aqui o estado de sítio, né, então a gente tem aí uma normalidade, né, uma revolta popular, uma grave ameaça à soberania do Estado brasileiro, enfim, né, ou estado de defesa, alguma parte do território nacional, por exemplo, sob a ameaça de ser invadida, enfim. São situações que o Estado brasileiro tem autorização para restringir direitos. Ele pode restringir o direito de reunião, ele pode restringir algumas prerrogativas, pode colocar aí horários para liberdades. Veja, não é um momento normal, né? Enquanto vigora o estado de sítio, estado de defesa ou uma intervenção federal, a gente não está numa normalidade. Então, veja, se a gente não está numa normalidade, é natural que, se for, né, apreciar e votar uma emenda constitucional, de certa maneira, a racionalidade, né, a razão, ela vai estar afetada por esse estado excepcional aqui. A própria Constituição fala, olha, enquanto estiver aí numa situação excepcional, nesses momentos aqui, não vai, né, não vai poder ser emendada a Constituição, né, vai ter que ficar aí sem poder se emendar, vai ter que esperar voltar ao normal, aí sim pode dar seguimento. Nós temos o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Então, a intervenção federal, e aqui nós temos um exemplo bastante recente, bastante atual dessa hipótese. Se vocês lembrarem aí, há 3 anos atrás, 4, o governo Temer, né, assumiu aí depois do impeachment da Dilma, e o governo Temer, ele colocou aí, depois de aprovar a reforma trabalhista, ele colocou como sua grande bandeira aprovar uma reforma previdenciária.
Então, era mídia para lá, mídia para cá, o Michel Temer só falava nisso, né? Reforma previdenciária, previdenciária. O que é uma reforma previdenciária? Né? Aquilo que a Emily perguntou, mas os benefícios previdenciários estão na Constituição, para se mudar aquilo, precisaria mudar a Constituição. O que era a reforma previdenciária? Era um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, além de algumas alterações aí de algumas leis, né, que regulam os benefícios. Então, para se reformar a Previdência, precisava alterar a Constituição, ou seja, precisava aprovar uma emenda constitucional. O governo Temer, né, enfim, boa parte da mídia, um monte de gente aí estava avançando nisso daí, né, essa reforma da Previdência. Só que aí, em 2018, surgiu um fato bastante inovador, né, um fato novo aí na história do país. O que aconteceu, e para quem lembra, 2 anos atrás, o Rio de Janeiro sofreu uma grave crise aí de segurança pública. Não que deixou de sofrer, continua sofrendo, mas já foi pior. Que era, né, e estava acontecendo um verdadeiro extermínio de policiais, né, as forças de segurança lá do Rio de Janeiro, todo dia morria dois, três policiais, enfim, né, polícia trabalhando com medo, a população com medo, todo mundo com medo, ou seja, tem uma nítida aí situação de violação à segurança pública. Em 2018, o governo Temer foi lá, né, e aí, com um acordo com o governo do Rio, instituiu e decretou uma intervenção de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Isso em 2018. Assim que ele decretou essa intervenção federal, ele praticamente jogou no lixo a possibilidade de fazer a reforma da Previdência, porque enquanto se vigora a intervenção federal, não se pode fazer o quê? Emendar a Constituição. E foi o que de fato aconteceu. Né? 2018 inteiro, o Rio de Janeiro ficou sob intervenção, Michel Temer saiu, né? Aí veio o Bolsonaro, e só no governo Bolsonaro que foi aprovada aí a emenda, acho que sempre alguma coisa lá, que alterou os benefícios da Previdência. Né? Então, vejam, foi um período, um limite circunstancial que impediu, né, a alteração aí da Constituição da República. Então, são situações, 3 situações que impedem aí a alteração. Além disso, existe uma limitação de tempo. Essa aqui ela é bastante procedimental, vamos dizer assim, mas o que acontece, né? Você não, né? Lá os deputados e senadores, eles podem propor uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela pode ser colocada em votação e ela pode ser rejeitada, né? Se 3/5 lá dos deputados não concordarem, ela é rejeitada. Vejam, você apresenta um projeto de emenda, ele é rejeitado. Eu posso lá no dia seguinte apresentar outro parecido sobre a mesma matéria? Não, né? Precisa ter um tempo, né? Não dá para, né? Acabou de votar aquele assunto, vai lá e protocola outro para tentar de novo? Não, precisa ter um limite. Esse limite é esse disposto aqui na linha C, né? Limitação temporal. Uma vez rejeitada aquela emenda, ela só vai poder ser colocada em votação de novo no ano seguinte, né, na próxima sessão legislativa. Então, aquele assunto, aquela discussão em si, ela pode até voltar a ser discutida, mas só no ano seguinte, né, não pode ser realizada no mesmo ano, já na sequência, porque senão, né, o Congresso também não sai do lugar, fica falando da mesma coisa o tempo todo. Uma vez que decidiu, naquele ano está decidido aquele assunto. Né? Então, é uma limitação temporal aí ao poder de reforma. Mas, né, com certeza, aquilo que traz mais força à limitação é a limitação de conteúdo, né? Alguns assuntos que não podem ser alterados, né? Alguns assuntos que trazem aí uma vedação expressa ou não expressa da Constituição, né? Então, veja, a limitação material são assuntos, são temas, são conteúdos que a Constituição, ou expressamente ou implicitamente, né, coloca como limites aí, né? Então,
Por que isso? A Constituição de 88, ela é sustentada em alguns núcleos essenciais, né? Então, os direitos fundamentais, a forma federativa do Estado, a separação dos poderes. Veja, isso é a essência da Constituição de 88. Então, essa essência da Constituição de 88 não pode ser alterada por meio de reforma, né? Então, como é que se fez isso? Se colocou, em específico lá no artigo 60, a gente vai ver no último slide, as tais das cláusulas pétreas, né, que colocam essa limitação expressa aí de que não pode ser alterado. Por que isso? Porque a hora que você altera aqueles dispositivos, você está, de certa forma, mudando a base, né, a essência dessa Constituição, e aí ela pode ficar em desconformidade, né, com aquilo que imaginou o poder constituinte originário. Então, são as limitações aí de ordem material, são temas que não podem ser alterados no sentido do quê? De se abolir, né, no sentido de se retirar aquela garantia. Se for para regular, para melhorar, para aperfeiçoar, aí não tem problema, né? Então, a limitação material, ela é no sentido de se retirar, de excluir, né? Se ela for apenas um ajuste, e esse ajuste não implicar naquilo que o texto fala em tendente a abolir, aí pode, né? Então, a gente vê várias alterações aí, ajustes com relação a direitos fundamentais. Não tem problema, só não pode se excluir aquilo do texto de 88. E aí nós temos dois grupos, nós temos os limites que não estão expressos, ou seja, limites implícitos, e aí no slide seguinte, aqueles que são explícitos, né? Então, começando aqui pelos que não estão expressos. E aí vem, né, aquilo que a gente já falou algumas vezes, eu já comentei com vocês, e a Constituição, ou o direito como um todo, ele não é só texto escrito, né? A Constituição, o ordenamento jurídico, o direito brasileiro, ele não é composto só por norma expressa escrita. Existe todo um contexto, existe todo um sistema por trás disso, dessas normas escritas, que também precisam ser observadas, né? Então, basicamente, o curso de Direito vai colocando isso para vocês, né? O que está por trás do texto. Porque o texto, né, o artigo 1º, 2º, 3º, todo mundo sabe ler, né? O médico sabe ler, o engenheiro sabe ler, né? Enfim, o contador sabe ler, todo mundo sabe ler. O que a gente traz, né, no curso do Direito é o que está por trás desse texto, que deve ser observado, né? Então, isso que muito empresário aí fica louco da vida, né? Você fala assim, ó, ali está escrito isso, mas não é exatamente isso que vale, né? O empresário fica maluco, ele fala, mas como assim, doutor? Está escrito, mas não vale? Está escrito, mas é diferente? Está escrito, mas é diferente. A gente acabou de falar lá do artigo 226 da Constituição, que traz, né, o homem e mulher como, né, como casal do mesmo sexo, sendo equiparado, né, a homem e mulher. Então, veja, né, mas não está expresso lá só homem e mulher? Está expresso, mas não é aquilo que vale. Então, veja, o texto, né, a Constituição, ela traz uma série de direitos que não são expressos, e inclusive limitações aí a essa reforma. Então, são os limites aí implícitos. Então, veja, quais são esses limites aí implícitos? Primeiro, o titular do poder constituinte originário, né? Então, vejam, seria muito simples, né? Fazer uma emenda constitucional falando assim, olha, a partir de agora, quem tem o poder constituinte originário é o presidente da República. Ponto. Pode isso? Não pode, né? Porque a essência aí, o poder constituinte originário, no Estado democrático, a essência é do povo, né? Então, veja, o poder constituinte originário, ele não pode ser atribuído a alguém por uma Constituição. O poder constituinte originário é algo que está além, acima, né, ou por fora da Constituição. Não tem sentido, então é uma limitação implícita, né? A emenda constitucional não pode simplesmente dizer que a partir de agora tal e tal pessoa detém o poder constituinte originário. Não, isso aí é um exercício que está fora do ordenamento jurídico, não pode ser objeto de emenda. Bom, o exercente do poder de reforma,
né? Então, vejam, a Constituição de 88 falou, né, que a emenda constitucional ela só pode ser realizada aí no Congresso, 2 turnos, votação de 3/5. Aí, né, o Congresso fala assim, isso aí dá muito trabalho para aprovar, vamos fazer o seguinte, né, essas emendas constitucionais aí, vamos fazer uma emenda constitucional dizendo que quem pode fazer uma emenda constitucional é o presidente da República, né? Então, vamos fazer aqui vamos alterar lá o artigo 60 e vamos falar que o presidente da República, quando ele quiser, pode fazer uma emenda constitucional. Ele pode fazer isso? Também não pode, né? Também não pode, é mais um limite implícito aí da Constituição. Outro limite, o procedimento, né? O procedimento, aquelas etapas de 2 turnos, 3/5 e tudo mais, também devem ser mantidas, porque a característica da nossa Constituição é a rigidez, né? A imutabilidade. Então, não se pode alterar lá. Outra coisa é a questão da suspensão das cláusulas pétreas, né? Então, vejam, a gente vai ver já na frente que não se pode excluir do ordenamento jurídico as cláusulas pétreas. Mas então não vamos excluir, vamos suspender, né? Vamos fazer assim, em vez de excluir, a gente fala que nos próximos 5 anos, em razão da crise econômica causada pela Covid, está suspenso aí o direito de receber o 13º salário, né? A empresa não precisa mais pagar 13º. Veja, é um direito fundamental do trabalhador, está lá, é um direito que está lá assegurado por cláusula pétrea. Pode uma emenda constitucional falar isso? Não pode, né? Não pode, então, a exclusão do texto é expresso lá no artigo 60, mas a suspensão não. Então, a suspensão acaba sendo também um limite implícito, né? E aí, outra situação é a questão do regime de governo, né? O presidencialismo aí, porque lá em 93, né, naquele poder revisor que a gente comentou, se foi definido, né, o presidencialismo continuaria vigente e vigorando, né, enfim, enquanto tiver Constituição de 88, vai continuar o presidencialismo, né? Então, em razão daquela limitação desse assunto só poder ter sido exercido lá em 93, de fato foi, né, quem tem aí minha idade ou um pouquinho mais vai lembrar, né, lá em 93, todo mundo foi votar, né, dizendo se queria lá o presidencialismo, o parlamentarismo ou a monarquia. E aí tinha, né, enfim, eu ia na escola na época, só se falava nisso, né, qual a diferença dos três, aí a família lá dos descendentes lá do Dom Pedro II já começaram a reivindicar que se for monarquia, era eles que deveriam assumir o reinado do Brasil, enfim, foi uma campanha midiática gigante, mas no final das contas se decidiu, não, fica como está, fica com o presidencialismo mesmo, que é o que temos até hoje. Com esse regime de governo também não se altera mais. E por último, né, nós temos as cláusulas pétreas, que são os limites explícitos, né? Os limites explícitos das cláusulas pétreas, a gente já comentou, né, a gente já falou em algum momento sobre as cláusulas pétreas, mas o que é importante a gente ver aqui? Não será objeto de deliberação, ou seja, emenda constitucional, né, ela não pode ter qualquer medida tendente a abolir, né, o que eu falei logo atrás, tendente a abolir, ou seja, retirar do ordenamento, ou reduzir de tal forma que não é mais efetivo, né. Então, vamos pegar aqui a disposição do inciso 2º, né, o voto periódico. O que é voto periódico? É voto, né, a cada tempo, a cada período de tempo. Então, vai lá uma emenda constitucional e fala assim, não, então a gente vai ter eleição a cada 40 anos. Né? A 40 anos não é periódico? Olha, deixa, é periódico. Mas só que a ideia, né, é tão longo esse período, tão desproporcional e desarrazoado, que a gente entende que um voto a cada 40, uma eleição a cada 40 anos, ela, na prática, ela tende a abolir, né, essa periodicidade do voto, né, das eleições. Então, não pode, né, não pode. Então, tem que manter aí sempre esse raciocínio
no sentido de, pera lá, a medida pode até ajustar isso daqui, mas ela não pode ter uma tendência a abolir os efeitos, né, do que se pensou disso daqui. Então, quais são os 4 grandes grupos aí, né? A questão da forma federativa do Estado, o que é isso? União, estados e municípios, né? Essa forma, essa divisão do Brasil aí, União, estados e municípios. A questão do voto direto, a gente vota no representante, né? A gente não vota numa legenda, não é igual lá nos Estados Unidos, que você vota no partido e aí os delegados que escolhem, não. Aqui a gente vota direto no Bolsonaro, no Dória, no Ratinho Júnior, enfim, a gente vota direto neles. O voto é secreto, né? Não pode ser revelado, ninguém pode ser obrigado a revelar. Universal, todo mundo tem acesso e vota em peso igual, né? Então, o pobre, o rico, o velho, o novo, o homem, mulher, todo mundo tem direito a votar e tem o mesmo peso e a periodicidade, né? Durante intervalos de tempo. Outra cláusula pétrea, que não pode ser alterada, separação de poderes. O que é isso? Legislativo, executivo e judiciário, né? Então, esses 3 poderes não podem ser alterados. E esse grande coringa aqui, que são os direitos e garantias individuais, que já antecipei para vocês, né? Semestre que vem, vocês vão praticamente só falar deles. Então, aqui entra um monte de coisa, né? Entra um monte de coisa. Tem aí questão de não ser preso sem o processo, de direito a peticionar, direito a recorrer, direito ao trabalho, direito a, enfim, é um rol enorme aí de situações e, né, o direito constitucional 1, né, que é o que vocês vão ter aí no próximo semestre, ele recebe o rótulo de direitos fundamentais e é exatamente isso que vocês vão ter, né, no próximo semestre. Entra um monte de coisa aqui nesse artigo 64, inciso 4. Né? Então, são as cláusulas pétreas, limites explícitos aí, a possibilidade de emenda constitucional. Bom, pessoal, então, basicamente, né, esse é o nosso conteúdo de hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, né, fica aquele reforço para quem chegou aí no meio da aula. Semana que vem a gente tem a nossa prova bimestral. A nossa prova bimestral ela vai ser exatamente da sistemática do primeiro bimestre, ou seja, a prova só abre dia 1º às 19h15, fecha dia 1º às 22h15. Então, vocês vão ter 3 horas para resolver, né, essa questão. A prova vale 60. As atividades de frequência somadas aí vão valer até 40 pontos. Hoje, né, tem uma atividade, hoje, que vocês podem responder até quinta-feira, às 23h59. E para quem fez a prova multiplicadora, vão ganhar uns pontinhos de lambuja, né? Enfim, né? Então, temos aí, né, o encerramento do semestre. Agradeço, né, hoje é o nosso último encontro, hoje é o nosso último, né, bate-papo aqui. Mas, enfim, eu agradeço a paciência. Tem muitos de vocês aí que eu nunca vi a carinha ao vivo, né, o pessoal que começou no primeiro semestre agora. É uma pena, né, até o pessoal que está no segundo, a gente se encontrou pessoalmente, acho que 2 ou 3 aulas no máximo, né, então eu particularmente quase não lembro de vocês. Assim, é uma pena, né, que a gente passou um ano inteiro aí falando com o computador, mas enfim, né, atrás de cada fotinho aí, de cada nome, né, eu sei que tem uma pessoa, tem uma família, tem algum sonho, tem alguém, né, se virando nos 30, né, fazendo um sacrifício enorme aí para conseguir pagar a mensalidade, para conseguir acompanhar, para conseguir aí cursar o direito. Então, a gente, né, enquanto professor aí, a gente tenta reconhecer isso, e eu, enfim, né, eu já dou aula aí há 7, 8 anos, esse começo da faculdade, sempre são turmas que eu gosto de dar aula, porque a gente vê o aluno com brilho nos olhos, né, que é a coisa que eu não consigo ver aqui no computador, mas enfim,
são sonhos, são, enfim, ideias, é o aluno que vem com vontade, é o aluno que não está cansado da faculdade, porque ele quer cada vez mais. Enfim, né, é o aluno que dá mais prazer de dar aula, não que os outros não dê, mas lá no final do curso, dá um exemplo, né, 9º e 10º período, eu acabo dando aula aí, às vezes, para 5 alunos, 4 alunos, nas nossas lives aí, de uma turma de 20. Assim, o pessoal está cansado, não quer nem saber, muitos odeiam a disciplina que eu estou falando e tal. Então é aquilo, né? Foi um grande prazer, né? Um grande abraço aí para vocês. Espero que todos estejam com saúde ou se mantenham, né? Se cuidem agora, a coisa está piorando, então aguentem firme, né? Para quem esperou um ano, quase um ano, aguentem aí mais 3 ou 4 meses. Bom, torcer aí que a bendita vacina comece a funcionar efetivamente. Mas, enfim, né? Eu espero que lá em fevereiro eu esteja em sala de aula. Ano que vem, vou dar uma reduzida na minha grade de disciplinas, tá? Enfim, até uma notícia, né? Eu fui aprovado aí no pós-doutorado da Federal, aqui do Paraná, então eu vou ter que me dedicar um pouquinho lá nesse pós-doutorado, e aí eu vou reduzir um pouquinho as aulas. Então, é possível que eu não dê aula para vocês no próximo semestre, mas, de qualquer maneira, enfim, né, a gente vai se cruzar em algum momento pela faculdade ou nas próximas disciplinas, né? Então, a gente vai, enfim, tenho dado aula aí em várias disciplinas, principalmente tributário, com certeza vocês vão passar comigo. Previdenciário também é uma disciplina que tem aí sempre comigo, previdenciário. E aí, né, e os direitos constitucionais aí, né, tanto a teoria geral, que nós vimos agora, Constitucional 1 e Constitucional 2, né, sempre sou eu, mas semestre que vem, provavelmente não, né, então eu vou ficar mais restrito aí. Mas, de qualquer maneira, continuarei na faculdade, continuarei aí com vocês. Bom, pessoal, então, muito obrigado, agradeço a paciência de todos, né, agradeço a compreensão. Algumas vezes eu sou um pouco duro, né, alguns mandam e-mails aí para mim, dizendo, professor, mas eu precisava disso, precisava daquilo, né, eu acabo falando, veja com a coordenação, veja com a secretaria, eu não abono falta, não abono, não dou nota, não... Mas, enfim, né, eu acho que eu tenho que ser justo com aquele aluno que está estudando, se matando aí para conseguir fazer as coisas e, né, eu não posso ficar dando as coisas dos outros só porque mandaram um e-mail e me pediram, tá? Então, esse estilo né, meio brusco aí, mas, enfim, não é por mal, não, é para, de certa forma, disciplinar aí vocês e criar um ambiente aí de mérito, né? Quem estuda, quem se empenha, vai bem, quem não faz, acaba tendo alguma dificuldade. Mas, enfim, obrigado, né? Vou encerrar aqui a aula por agora. Semana que vem prova, depois exame final. Um Feliz Natal, né? Um feliz Ano Novo, né? Espero que 2021 não seja tão ruim quanto 2020. E, né, muito obrigado aí, espero ano que vem estar em sala de aula com vocês, tá? Obrigado, né, e até a próxima, tá bom, pessoal? Então... Boa noite, professor, muito obrigada, viu?